Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Flávia aqui, e nesse vídeo eu vou te mostrar as etapas do desenvolvimento de um cropped que eu fiz para utilizar sobras de um tecido de uma outra peça que eu também desenvolvi. Esse é um vídeo no estilo vlog, que eu mostro como eu fui fazendo essa peça, que a princípio é um protótipo, ou seja, um protótipo é uma peça que é a primeira vez que ela está sendo produzida. A gente não sabe exatamente como ela vai ficar, qual que vai ser o resultado desse desenvolvimento. Então essa peça ela é chamada de protótipo. Depois que essa peça ela já está aprovada e com os acabamentos perfeitos da forma que devem ser replicados na confecção, ao invés de ser chamada de protótipo, essa peça vai ser chamada de pilotagem, porque ela vai conduzir a produção das demais peças. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar a costura de um protótipo, um cropped que eu fiz para colocar a modelagem no site, que foi dando aproveitamentos de sobras de um tecido de uma outra peça, como eu já falei. Então, eu já quero te convidar para se inscrever no meu canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. Assista esse vídeo até o final, porque é muito importante, e já deixa o seu like, que é muito importante também para que o YouTube reconheça que esse é um conteúdo relevante e assim eu possa trazer muitos mais conteúdos como esse para vocês. Olá pessoal do meu canal aqui no YouTube, eu estou desenvolvendo essa peça de vestuário, um top cropped, para utilizar uma sobra de tecido, essa ribana aqui que eu fiz uma regata feminina. Esse vídeo eu não compartilhei aqui, tá só no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já corre lá e me segue, o mesmo arroba daqui, @byflaviasoil. E aí, com a sobra desse tecido, eu resolvi desenvolver uma outra peça para dar aproveitamento. Eu trabalho sempre dessa forma. Essa é uma forma sustentável da gente trabalhar na produção do vestuário, que é tentando otimizar ao máximo a utilização das matérias-primas têxteis, que são os tecidos, os aviamentos e tudo aquilo que engloba aí o mundo do desenvolvimento do vestuário. Então, para isso, eu desenhei esse modelo aqui, é um cropped, como eu já disse, com um recorte aqui abaixo do busto para possibilitar colocar um forro e colocar bojo, porque tem gente que gosta muito de usar peças com bojo. Então, quando tem esse recorte aqui abaixo do busto, a gente consegue inserir então uma abertura no forro para colocar bojo. Então, eu cortei aqui a minha peça, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a parte de baixo, da parte da frente, a parte inferior. Essa aqui é a parte superior da frente, cortei o forro com a abertura aqui que eu vou fazer o chuleado na overlock para entrada do bojo. Cortei nessa microfibra cinza que eu tinha aqui. E a parte das costas, eu cortei aqui com uma costura no centro costas. Só que quando eu passar essa modelagem para o site, não vai ter essa costura no centro costas. Eu fiz assim só porque o material que eu tinha aqui para fazer o teste não dava para cortar a peça inteira. Mas não acho que vale a pena cortar uma peça pequena com emenda nas costas. Mas você na sua produção também, se quiser otimizar, porque às vezes dá encaixe, né? Quem trabalha com produção sabe disso. Então, sempre que uma peça for precisar ter um recorte de centro, não pode ser no centro frente, tem que ser no centro costas. Já fica essa dica para vocês. Então, essa peça aqui que eu desenhei, ela vai ter essa alça saindo aqui da cava frente e vai ser cruzada nas costas. Para isso, eu vou fazer esse teste com um viés de 5 centímetros com 2 dobras. Essa aqui é uma prototipagem. O que isso significa? Prototipagem é o primeiro teste de uma peça desenvolvida. Ela ainda não é nem uma pilotagem, ela é uma prototipagem. Cortei, vou testar para ver se deu certo. Então, eu estou fazendo o protótipo da peça. Se esse protótipo ele for aprovado,
aí sim ele já se torna a peça piloto. Então, para você que não sabe o que é uma peça piloto, a peça piloto é a peça que conduz a produção. As demais peças vão ser produzidas baseadas na peça piloto. Então, na peça piloto, eu vou ter a medida correta de alça que vai ser replicada nas peças que forem produzidas, vai ter a medida, a largura do viés que foi utilizado, vai ter a medida dessa peça pronta, como é que ficou os acabamentos. É sobre isso quando a gente fala de peça piloto. Agora a gente vai para a máquina costurar essa peça. Então eu já estou aqui no overlock. Essa minha overlock é uma overlock ponto cadeia. E aí o primeiro passo na montagem desse cropped vai ser fazer o chuleado na abertura do forro para a entrada do bojo, tá? Esse é o primeiro passo. E aí para fazer esse primeiro passo eu vou utilizar uma agulha só. Então eu tiro a outra agulha. A máquina de ponto cadeia, se você for adquirir uma máquina de overlock, eu sempre vou indicar você já compra uma overlock de ponto cadeia. Por quê? Porque você consegue utilizar a máquina com uma agulha só e quando você for trabalhar com materiais como roupa, é o ideal, tá, gente? Por mais que você encontre no mercado muitas roupas que são costuradas na overlock de fechamento comum, que é de uma agulha só, não é o indicado. O indicado é que sejam duas agulhas, porque a costura ela já é realizada com costura de reforço. Então, voltando aqui. O primeiro passo vai ser fazer o chuleado aqui na abertura do bojo. E aí, o que eu faço? Eu vou trabalhar com a microfibra, que é um tecido leve. E depois eu vou trabalhar com esse tecido aqui, que é um tecido bem grosso. Eu nem fiz a pesagem desse material para ver a gramatura, não. Mas é um tecido bem pesado. Então eu faço uma abertura aqui em um retalho, ó. Fiz a abertura aqui simulando a abertura do bojo. E eu vou passar a costura nesse retalho para ajustar o ponto antes de fazer na minha peça. É assim que eu trabalho. Então se você às vezes trabalha como pilotista, eu também vou te dar essa dica de fazer isso. Antes de costurar na peça, pega um retalho do tecido para você fazer o teste, ver se o ponto da máquina está adequado para o material. Depois, quando trocar para o material que vai ser o material grosso, a ribana, o certo é fazer a mesma coisa novamente, para ver se esse ponto não precisa de ajuste. Eu vou ligar a máquina. E aí, ó o ponto. Horrível. Não posso fazer um ponto dessa forma. Então, eu preciso fazer ajustes. É por isso que eu sempre falo, eu aprendi assim, tá? Eu aprendi assim quando eu comecei a costurar. E eu ensino assim. Pega um retalho e faz o teste. Principalmente quando for trabalhar com materiais finos, como é o caso aqui dessa microfibra, que a máquina ela trabalha com mais dificuldade, vamos dizer assim, que o tecido ele pode escorregar, e várias coisas podem acontecer. Então testa antes de fazer na peça. Então, pessoal, eu tinha cortado aqui a abertura de bojo no forro dessa forma aqui, ó, na horizontal. E a máquina não costurou. Então eu refiz o corte no bojo arredondando aqui, que é o mais comum. Então isso é para vocês verem como que funciona o desenvolvimento. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. Então, quando você compra uma modelagem no site, no meu site, você já está comprando uma peça que foi testada. Então, eu verifiquei que fazendo aqui circular a abertura de bojo, o resultado ficou melhor para a costura na máquina. Então, é assim que essa peça ela vai ser disponibilizada no site. Eu já coloquei aqui as duas agulhas na máquina para adiantar o processo e esse vídeo não ficar longo. E agora o que eu vou fazer? Na parte abaixo do busto, eu vou passar um elástico. Eu gosto de fazer isso porque dá mais sustentação e o bojo vai ficar bem firme no lugarzinho dele. Então vou usar um elástico de 6 milímetros. E eu vou fazer para ficar com um acabamento bem bonito, embutindo aqui a parte inferior da parte da frente. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar o direito da parte superior com o direito da parte inferior da frente. E o forro vai ficar com o direito aqui, ó, no avesso da parte inferior. Vou casar tudo aqui.
e vou passar a costura junto com o elástico. E aí, quando eu viro, vai ficar assim, dessa forma, ó. Fica a costura, o elástico todo embutido aqui na peça. Então, fechei a parte de baixo do busto. Aliás, uni, né, a parte superior com a parte inferior, embutindo o forro. Agora eu vou fazer as laterais, né? Só que essa peça, como eu falei com vocês no início, ela tá com um recorte no centro-costas. Na modelagem que eu vou disponibilizar no site, não vai ter esse recorte. Então, eu vou fazer primeiro essa costura do centro-costas. E agora sim eu vou fechar aqui as laterais da frente com a lateral costa. A última etapa que eu vou fazer aqui na overlock é passar um chuleado aqui, ó, ao redor da cava e do decote para prender o forro, e depois eu vou para a colarete para passar o viés. E aí eu vou retirar novamente a agulha. Só que dessa vez, como eu vou passar o viés por cima, eu não vou tirar a agulha, eu vou tirar só a linha, eu rolo ali no ajuste de pressão no calcador. Vou vir aqui pela lateral. Essa costura é só para prender o forro na parte externa do tecido. A ribana, gente, ela estica muito. Então vai passando na máquina, a trama dela vai esticando. Então a gente tem que cuidar bem aqui da pressão do calcador. Mas aí, como essa peça ela vai ser com viés, o viés depois vai segurar aqui a parte que tiver esticada um pouquinho, ela vai voltar, vai retornar. Então a peça até essa etapa ela tá dessa forma, fiz o chuleado aqui, vê como estica um pouco, mas depois o viés vai acertar tudo isso. Vocês vão ver o resultado da peça. Gente, eu tô aqui já na colarete, coloquei o aparelho de 5. A minha máquina, essa máquina é com catraca, mas o funcionamento de uma máquina plana ou aberta vai ser o mesmo. Você vai usar o seu aparelho aí para passar o viés. Eu tô com um aparelho de 5 de 2 dobras. Esse tecido ele é bem grosso, então ele é bem difícil de trabalhar. Se fosse um tecido de algodão, uma ribana comum, é mais fácil. Mas eu vou utilizar o aparelho de 2 dobras mesmo assim, porque é uma alça. Eu vou fazer uma alça para ser costurada. Se fosse só passar o viés na peça, eu indicaria utilizar um aparelho de uma dobra só para ficar mais delicado. Nesse caso, nesse tecido que eu estou utilizando. Então eu estou aqui com um aparelho de 2 dobras, de 5 de largura. A minha catraca ela vai estar acionada para passar o viés, porque é um tecido muito grosso. Qual que é a diferença de você trabalhar numa máquina com catraca e numa máquina sem catraca? Depois eu vou fazer um vídeo só falando dessa máquina. O que acontece é que a catraca, ela puxa de forma mecânica o tecido, eu não preciso ajudar a puxar, ela vai ajudar sozinha. Se eu tivesse com uma colarete plana, o que eu faria para trabalhar com material como esse? Eu aumentaria o ponto. Aqui eu diminuo o ponto porque a catraca ela puxa.
Então eu trabalho com ponto pequeno. Mas se fosse numa colarete aberta, eu trabalharia com um ponto maior que a máquina ia conseguir puxar. Só isso a diferença, não tem diferença nenhuma de funcionamento na máquina nesse sentido. Essa máquina ela é mais indicada para trabalhar com moda praia. Então, se você quer ter uma máquina mais funcional, que você tem uma gama maior de produção e está começando, o ideal é comprar mesmo a máquina a colarete plana, normal, sem catraca. Eu trabalhei muitos anos com a colarete assim. Não tem um ano que eu adquiri essa máquina aqui, então eu garanto para você que você consegue trabalhar normalmente. Eu vou ligar a máquina e vou começar a passar o viés no decote. Então eu passei aqui o viés no decote, vou cortar essa ponta aqui fazendo um biquinho aqui, ó, porque a alça ela vai vir direto, vou deixar uma distância para a alça. Eu ainda não sei a medida exata, porque essa é uma peça piloto, mas com a modelagem no site já vai a medida certinho do tamanho da alça. Então eu vou deixar um pedaço, vou formar a alça, vou entrar com a alça aqui pela ponta do decote, passando pela cava, passando pela parte de trás e saindo aqui na outra cava. Então essa é uma forma bem rápida de você fazer uma peça. O acabamento fica muito bom porque não fica nenhuma emenda. Eu gosto muito. Vou pegar uma tesoura só para fazer esse acabamento e já volto. Já voltei, cortei aqui a pontinha, ó, fazendo um biquinho para ajudar a puxar, cortei na diagonal. Troquei o viés, agora sim, eu vou deixar um pedaço aqui de alça. Assim já tá bom, porque também tem que sobrar a medida para chegar do outro lado. O ruim quando eu faço peça assim com um pedacinho de tecido é isso, porque às vezes o viés ele gasta bastante, tá, na produção. E o ideal seria eu ter uma tira de viés que fosse pelo menos na largura do tecido, mas eu não tinha. Pronto, agora torcer para que esse tamanho de alça seja o suficiente. Um lado ficou bem maior que o outro. Mas depois eu vou botar no manequim de mulagem, que é o que me auxilia no desenvolvimento da modelagem, né, gente? Porque aí eu coloco no manequim industrial e meço as alças, então isso ajuda bastante. Então a parte de alça já está pronta, o último passo aqui é a bainha, vou trocar o aparelho para o vídeo não ficar longo. Coloquei esse guia aqui para fazer o guia de bainha. Ele eu uso mais para moda praia, mas como eu vou usar aqui na lateral, vou deixar esse mesmo e vou desativar a catraca, porque na parte da bainha não é interessante puxar, que vai esticar muito. E agora eu vou fazer aqui a barra, vou dobrando e vou fazer a barra. Então, coloquei aqui a peça no manequim. Ficou dessa forma. Eu vou virar aqui as costas para vocês verem como que eu posicionei aqui as alças. As alças estão cruzadas. Aqui eu coloquei um alfinete de marcação. Eu vou riscar aqui com giz e primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura na reta, só para ver se vou provar essa blusa. Eu sou o corpo de prova aqui da minha produção, tá? É bom que você tenha um corpo de prova. O que que é um corpo de prova? Uma pessoa que vai sempre experimentar
as peças para ver se essa peça está vestindo bem. Uma pessoa que tem um tamanho bem padrão, para você poder validar se a modelagem está certinha. Então eu vou costurar na reta a alça, mas o resultado da peça é esse. E eu volto aqui para falar para vocês como que ficou. Então, tô aqui, pessoal, com a peça pronta. Ó, a alça eu só fiz travetar aqui, depois de experimentar e verificar o tamanho da alça. O acabamento na frente vai ficar dessa forma, aqui tá o forro e a abertura para a entrada do bojo. Vou desvirar aqui a nossa blusa. Eu fiz essa peça utilizando uma sobra de tecido, como eu falei para vocês. Então aqui, nessa parte da cava, ficou mais cavadinha do que a proposta do desenho. Mas eu, pessoalmente, gostei bastante no corpo, que ficou uma peça bem diferenciada. Eu vou colocar ele no manequim novamente para fazer umas fotos, que eu vou deixar aí no final desse vídeo. Então esse é o resultado da peça. O vídeo de hoje foi tipo um vlog, né, gravando aqui um processo de desenvolvimento. É dessa forma que eu faço, que eu trabalho, que eu vou testando peças para disponibilizar a modelagem. Essa peça ficou uma peça bem cara do verão aí. Se você fizer numa ribana de algodão, fica super confortável. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo e quer mais conteúdos nesse formato, deixa o seu comentário nesse vídeo, se inscreve no meu canal e me segue também no Instagram, que lá eu compartilho dicas diárias de costura.